Então, boa noite. A gente está indo para o nosso último encontro do programa Medite. Então, hoje o nosso encontro ele tem como tema principal a meditação da compaixão. A meditação da compaixão, ela é uma meditação bem interessante e ela é também bastante terapêutica. Mas depois vocês vão me contar no finalzinho da meditação. Ou depois, né? Porque esse canal tá sempre aberto, se vocês quiserem falar comigo também no particular. Enfim, fiquem à vontade, porque também pra gente é importante saber o que tá acontecendo aí do lado de vocês. A compaixão, ela é um termo que é uma conexão que eu consigo estabelecer com outro ser humano. É um nível de compreensão. E eu não consigo chegar na compaixão se eu julgo, se eu costumo trazer rótulos para as pessoas, se eu tenho interpretações de vícios mesmo, de comportamentos que a gente muitas vezes traz, né? Uma herança que nem vem da gente, vem dos nossos familiares, muitas vezes dos nossos pais. E aqui não cabe a gente também a julgar, né? Mas é por isso que esse tema, ele fica na última aula. Porque a gente veio fazendo uma construção de diversos temas. E em determinado momento, a gente falou sobre o não julgamento. Então, quando a gente entra nesse lugar da meditação, ou entra em práticas desse tipo, a gente está falando não só de apenas sentar e começar a meditar. A gente está falando de um estilo de vida. Então a gente começou a falar um pouco da atenção plena, de começar a trazer mais a presença para a vida da gente. Então vou resgatar aí alguns aprendizados, tá? Para a gente ir costurando tudo isso que a gente aprendeu. A gente anda com a mente muito viajante, né? Eu mesma, se eu não me policiar, eu vivo no mundo da lua, né? Na verdade, eu sempre fui esse tipo de criança que eu tinha que começar a criar um procedimento que é anotar as aulas, e isso é uma coisa que eu faço até hoje. E eu desenvolvi isso para ter presença, porque senão eu não tinha presença, né? Tinha que ficar, Priscila, volta, volta. Então, faz parte da mente humana. Isso não é um distúrbio, né? Tirando os distúrbios de déficit de atenção, que aí tem uma situação patológica que não cabe a gente entrar no mérito aqui. Mas a mente humana é essa mente que quer se distrair, que quer olhar ao redor, que quer fugir de situações. Então a gente vai trazendo a presença e a atenção plena, ou seja, eu tô aqui, eu tô ouvindo, eu tô deixando os meus ruídos mentais para lá, para poder ouvir o que está sendo falado aqui, com toda essa minha entrega. Então, a atenção plena é uma das premissas de uma vida meditativa, de uma vida que quer trabalhar o autoconhecimento e a inteligência emocional. Porque também a gente está aqui, vamos combinar, porque a gente precisa, né? Se tivesse tudo funcionando às mil maravilhas, a gente não tava aqui, né? Então, alguma dorzinha, alguma coisinha a gente tem para estar aqui. E que bom que a gente percebe isso, senão a gente nunca viria para esse lugar, né? Para esse aprendizado. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto que a gente trouxe ao longo das aulas foi a autopercepção de si. E o quanto a gente pode, através da autopercepção, a gente conseguir nos conectar conosco com profundidade. Então é muito interessante. Né? Para a gente estar conectado conosco é se perceber. Parece que é tão simples, né? No final é simples, é a gente que complica. Então a gente usa os sentidos. Então as técnicas que foram trazidas para cá foi muito do uso dos sentidos.
Vamos estimular os sentidos. Então, por que que eu volto tão feliz de uma viagem? Porque eu me sinto vivo, porque eu mudei a minha rotina, porque eu fiz também com consciência. Lógico que tenho do lazer, tô sem trabalhar, tô com a perna pro ar, tudo isso. Mas não é só isso. A volta da viagem, a volta das férias, nos faz, nos revigora, porque a gente sai do piloto automático. A gente começa a viver novas experiências. Tá, mas como é que eu faço isso e eu me sinto vivo e conectado comigo se eu tenho uma rotina e é às vezes uma rotina por vezes pesada? Eu trazendo a atenção plena e fazendo pequenas mudanças na minha vida. Então, eu vou comer, mas eu vou comer sem ficar olhando o celular e a TV e mil coisas. Eu vou desfrutar desse alimento. O mesmo caminho que eu faço todos os dias, eu vou mudar esse caminho. O lado que eu durmo na cama todas as noites, eu vou mudar o lado que eu durmo. Então, a gente vai sair desse lugar do piloto automático e isso começa a trazer conexão com você. Isso é uma vida com atenção plena. O segundo ponto de uma vida com atenção plena e consciência de meditação é explorar os sentidos. Então, explorar o olfato, explorar a audição, ouvir sons, trazer novidade, né, para sua vida. Sons e prestar atenção nos sons. Sons que às vezes são diferentes do que você está acostumado a ouvir. Usar também essa percepção do corpo. A gente fez isso com o body scan, né? Olhando o escaneamento corporal. Como eu me sinto, como é que eu tô. A autopercepção, o check-in, como é que eu tô chegando hoje, como é que eu tô saindo hoje daqui. E isso é um olhar de percepção sobre mim e como eu estou. E tudo isso nos faz termos atenção com a gente. E na verdade somos os mais importantes, as mais importantes aqui do que qualquer coisa no mundo. A gente falou sobre isso. E hoje, a gente também falou sobre o não julgamento, que é esse lugar de eu parar de ficar julgando tudo. Né? De eu olhar, por exemplo, eu dei um exemplo, não sei se vocês lembram, lá do retrovisor do carro, que é eu tô lá dirigindo, e aí tem uma pessoa buzinando atrás, e eu rapidamente já julgar, essa pessoa é uma folgada, essa pessoa tá querendo, né, o que ela quer, enfim. E aí eu trago uma emoção ruim. Então, dependendo da como eu penso, eu trago uma emoção. E essa emoção pode me trazer algo desconfortável comigo mesma e até atitudes que talvez não sejam, não reflitam a verdade. Então, se eu começo a observar mais, criar espaço e não julgar, ou pensar de uma maneira diferente, pensar, eu não sei o que essa pessoa está passando do outro lado, eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa lá, ela pode estar precisando de uma ajuda, ela pode não ter dormido à noite, ela pode estar precisando ir ao banheiro correndo, eu não sei, eu nunca vou saber. Então, por que que eu vou julgar? Por que que eu vou julgar e trazer uma emoção que depois eu vou ter que lidar com essa emoção, né? E essa emoção talvez seja abaixar o vidro e xingar essa pessoa ou não dar passagem. Então, muitas vezes a gente entra nesses lugares, né? Tô aqui relembrando, tá, gente? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Tá bom. Estão me acompanhando. E nesse lugar de julgamento mora, do não julgamento, mora a compaixão, que é o tema de hoje. A compaixão, ela tá ligada a eu me conecto tanto com o outro que eu quero diminuir o sofrimento do outro. Ou eu me conecto com o outro a partir do lugar de não julgar. Então eu vou parar de entrar no mérito do que eu tô certa, o outro tá errado, e eu vou começar a entrar, que é dessa jornada meditativa, dessa jornada yogi, da neutralidade. Ah, mas isso significa que eu não vou ter opinião? Não. Você pode ter as suas convicções, as suas opiniões, mas você pode observar mais,
você pode abrir mais espaço para se conectar com o outro, através de uma compreensão do ser humano, de que essa pessoa é um ser humano e, portanto, ela tem problemas e uma jornada de vida assim como nós. Faz sentido o que eu tô falando? Tá, maravilha. Então, a gente vai começar a meditar. Vou fazer um convite agora. Essa meditação, ela é um pouquinho mais longa do que a meditação que eu costumo fazer normalmente, tá? Mas antes de eu botar vocês para a gente iniciar essa meditação, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta de tudo que foi falado, alguma dúvida, algum comentário, algo que eu possa ajudar agora. Não, para mim tá tudo ok, assim, faz todo sentido, deu para costurar bem mesmo assim, entender que tudo é uma etapa né, de aprendizado, de você melhorar como ser humano, e a parte de compaixão é mais complicada, né? A gente tem que estar mais evoluída, mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Sim, e lembrando que a gente está construindo. Então eu gosto muito da sua fala, Si, porque longe da gente achar, somos seres de luzes iluminados e tal, né? Procuramos isso, né? Mas não significa que somos, né? E quando o ser de luz é um ser de luz mesmo, ele nunca vai dizer que é ser de luz, né? É ser de verdade. Então, a gente está construindo, né? Abrindo portas, a gente está evoluindo na nossa vida, construindo caminhos, né? Então, em primeiro lugar, é honrar a presença, né, de vocês aqui, né? Porque a gente tem todas as oportunidades para a gente não trilhar esse tipo de caminho, não trabalhar em si mesmo. E meditação é totalmente trabalhar em si, né? Porque por vezes, por que muitas pessoas, isso eu disse na aula retrasada, por que muitas pessoas não meditam? Além de, porque eu não consigo parar, eu não consigo, além de tudo isso. A gente percebe muito aí acompanhando algumas pessoas que talvez eu queira só fugir. Talvez eu só queira fugir da minha vida, porque às vezes a minha vida não tem muito sentido também. Às vezes, ou se eu olhar para minha vida, eu vou ter que mudar alguma coisa que não tá boa. Então a gente vive com essa fuga entre passado e futuro, né? O passado, então eu jogo minha mente para o passado muitas vezes, e eu também levo muito minha mente para o futuro, né? Então o passado está muito ligado às depressões, né? Os arrependimentos, né? A culpa, a, a melancolia, né? Mas o meu passado, né? E o futuro, a mente no futuro, traz muitos transtornos de ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer no meu futuro, mas eu não paro de pensar nele. E aí eu penso, eu não consigo saber o que vai acontecer, eu sinto medo. Então é uma fuga mental, mas que ao longo do tempo gera transtornos também psicológicos pra gente. Então tudo que a gente está fazendo aqui faz parte de inteligência socioemocional. E também nos traz um aprendizado que vai além do sentar, né? No final, o sentar, quando a gente vai acompanhando tudo isso, depois o sentar para meditar, ele vai ficando um pouquinho mais leve, sem esse peso de todas essas coisas. Porque eu já refleti, porque eu já absorvi. E aí é só mais uma questão de mudar hábito mesmo e colocar na rotina. Bom? Então vamos começar. Como vai demorar um pouquinho mais de tempo, quem quiser deitar, pode deitar. Só cuidado, se você for aquela pessoa que deita e dorme, fica sentadinha então. Então vou convidar vocês para fechar os olhos. Se você estiver sentada, coloca as duas plantas dos pés no chão. Tenta relaxar as mãos no colo. Se você estiver numa cadeira, procura um conforto aí onde você está.
ou encostada na parede. Então, encontra bem um lugarzinho de conforto mesmo, para que essa postura não te atrapalhe durante a prática. Então, simplesmente respira agora. Conecta a tua respiração. Nós vamos inspirar e exalar 3 vezes, bem profundo, soltando o ar pela boca, numa letra A, mas assim, soltando tudo que vem lá de dentro, o estresse do dia. Então, inspira. Mais uma vez. Inspira. E a última vez, inspira. Continua somente prestando atenção na sua respiração, entrando em contato com ela e com o seu corpo nesse momento. O primeiro estágio da meditação da compaixão, nós procuramos uma consciência amorosa, de carinho e gentileza com nós mesmos. Então procure agora, nessa experiência de conexão com o seu corpo e consigo mesma, percebe se você sente algum pequeno desconforto ou alguma sensação desagradável. E observa esse ponto agora. Nós compartilhamos com todos os seres vivos a tendência de não entrar em contato com aquilo que é ruim e doloroso. Mas aquilo que traz desconforto também faz parte da nossa vida. Agora eu te convido a procurar nessa sua experiência, nesse momento, alguma sensação agradável. Pode ser que essa sensação agradável seja apenas algo simples, como você tocar a ponta dos seus dedos, ou você sentir o conforto de uma cadeira, ou o conforto de uma blusa, não importa. Pode até ser uma simples e gentil respiração. Procura essa sensação agora e observa ela. Nós também compartilhamos com todos os seres vivos a tendência de irmos em direção àquilo que é agradável, bom e prazeroso. E não há nada de errado com isso. Na maior parte do tempo, nós temos ambas as sensações. Então procure olhar para elas de forma equânime, com gentileza e abertura. Respire com essas duas sensações, conforto e desconforto. Nós só queremos ser felizes e evitar o sofrimento a todo custo. Observe essa característica tão básica, tão humana. Respira com ela. Que nós possamos ser felizes. Que nós possamos ter uma vida boa e plena. Agora, nesse
momento, convida para essa prática de meditação a imagem de uma pessoa que lhe agrada. Traz na memória alguém. Não precisa ser uma pessoa que traga emoções muito fortes, como marido, namorado, filhos. Apenas uma pessoa de fácil convívio para você. Visualize essa pessoa, perceba essa pessoa no seu campo. Essa pessoa também está respirando nesse momento. Essa pessoa tem um corpo que já foi fonte de prazer, de alegria e de sofrimento e dor. Essa pessoa só quer ser feliz e evitar o sofrimento e qualquer dor. Observe o que a imagem dessa pessoa desperta em você. Observa quais emoções e sensações. E observa agora quais experiências existem em comum entre você e essa pessoa. Provavelmente, essa pessoa agradável tem um sonho. Provavelmente, essa pessoa agradável tem medos. E a gente não precisa saber quais são os medos. Nós sabemos como é ter medo, como é ter um sonho. Essa pessoa só quer ser feliz e evitar o sofrimento. Então, entre agora em contato com essas características humanas tão básicas de ir em direção àquilo que é bom e prazeroso e evitar aquilo que é ruim, que é dor e desprazeroso. Que essa pessoa possa ser feliz. Que essa pessoa possa ter uma vida boa e plena. Então agora vai deixando que a imagem dessa pessoa vá saindo do seu campo e desse momento. Entra mais uma vez em contato com a tua respiração nesse momento. No seu corpo, com o ambiente que você está. Percebe a temperatura, percebe o ar nesse espaço em que você se encontra. Então sinta novamente a si mesma, conecte-se consigo. Nós vamos trazer mais uma pessoa para o nosso campo. Agora a gente vai trazer uma pessoa neutra, uma pessoa desconhecida. Alguém que você cruzou no seu caminho, talvez hoje, talvez ontem. Alguém que você não saiba muito a respeito. Pode ser alguém do comércio, pode ser um porteiro, pode ser alguém que cruzou teu caminho ou que você teve uma troca muito simples. Apenas traga a imagem dessa pessoa para essa prática.
E uma vez que você traz essa imagem desse alguém, percebe essa pessoa respirando nesse momento. Essa simples respiração nutre cada célula do corpo dela e é responsável por nutrir cada célula também do seu corpo, sua própria respiração. Essa pessoa também tem um corpo, que assim como o seu corpo, ela é fonte de conexão, fonte de prazer e de dor. E essa pessoa também só quer ser feliz e não sofrer. Essa pessoa, da qual sabemos tão pouco, também tem um sonho. Essa pessoa, da qual sabemos tão pouco, também tem um medo. A gente não precisa entrar nesse detalhe do medo ou do sonho, mas a gente sabe que a gente pode se conectar com essa pessoa através de palavras como a tristeza, a felicidade, a alegria, a dor ou a doença. E ela vai saber exatamente do que nós estamos falando. Entre em contato agora com estas características humanas tão básicas. Ir ao encontro do que é prazeroso, estar alegre, ser aceito, ter amigos e não querer entrar em contato com o que é ruim e desprazeroso. Mantenha essa pessoa no campo dessa sua prática de meditação. Respira com ela. Respira com as características dela. Observe como essa observação do olhar estrangeiro, do olhar externo, que essa pessoa possa ser feliz, que essa pessoa possa ter uma vida boa e plena. E agora vai respirando e desapegando dessa imagem, soltando essa imagem e voltando a se conectar com o seu corpo nesse momento. Respire profundo. Relembra o quão presente você está aqui. Relembra o teu corpo. Relembra a tua conexão. Nós vamos agora, nessa etapa, trazer uma pessoa de dificuldade. Uma pessoa de difícil convívio agora. Não precisa ser um grande inimigo seu, nem ninguém que traga uma emoção muito forte agora para você. Só traga uma pessoa em que o convívio não seja muito fácil. Então visualize essa pessoa nesse momento. Essa pessoa está respirando nesse momento. Ela também tem um corpo que já foi criança e está envelhecendo.
Pode ser que essa pessoa, se ela estivesse no seu lugar nesse momento da prática, pode ser que nessa hora ela escolhesse você como pessoa de dificuldade. Não há necessidade de gostar dessa pessoa. Apenas entre em contato com essas características humanas. Características que ela só quer ser feliz e não sofrer. Essa pessoa tem sonhos. Esta pessoa de dificuldade tem medos. Ela vem de uma família e talvez uma situação econômica única. Talvez ela tenha tido a oportunidade de aprender algumas coisas e pode ser que ela não tenha tido a oportunidade de aprender outras coisas. Exatamente como nós. Ela vem de um acesso de educação, de uma condição sociocultural específica. E como todos os seres humanos, ela também, pela sua própria experiência, sabe o que é sofrer, o que é sentir prazer, o que é ser aceita, o que é ser rejeitada, o que é sentir dor. Essa pessoa está sujeita a todas as situações da vida. Então procure agora respirar com essa condição dessa pessoa. O ir em direção àquilo que é bom e prazeroso e não sofrer. Que essa pessoa possa ser feliz. Que essa pessoa possa ter uma vida boa e plena. E agora, vai trazendo as 3 pessoas para praticarem com você agora. Traga elas no seu campo. Se você quiser, você pode imaginá-las ao seu redor, a pessoa agradável, a pessoa neutra, a pessoa de difícil convívio. Pessoas tão diferentes, mas com características humanas básicas. Procure agora expandir a sua consciência para todas as pessoas da sua casa, as pessoas do seu trabalho, o seu bairro. Pessoas tão diferentes, pessoas querendo ser felizes e querendo não sofrer. Expanda essa consciência para as pessoas da sua cidade. Cada pessoa, cada respiração, cada corpo, cada vida, expandindo agora o estado inteiro que você mora. Expanda sua consciência agora para os outros estados, outras vidas, outras culturas, para todos os países, para a América do Sul,
América Central, América do Norte, Ásia, Oceania, expanda para a África, expanda para a Europa. Todos querendo ser felizes. Todos procurando evitar o sofrimento. No momento dessa nossa respiração, em algum lugar desse planeta, o Sol está nascendo. No momento dessa respiração, em algum lugar do planeta, o Sol está se pondo. Um dia acabando. Um dia começando. Nesse exato momento, pessoas estão nascendo. E toda a alegria do nascer vem junto. Nesse exato momento, pessoas estão morrendo. E toda a dor da morte junto. Cada continente, cada país, cada cidade, cada casa, cada pessoa, cada respiração, cada corpo, cada você. Que todos possam ser felizes. Que todos possam ter uma vida boa e plena. Respira profundamente. Vamos começar a nos despedir dessa conexão e voltar a sentir o nosso corpo, a nossa própria respiração, mantendo a compaixão por nós, mantendo a compaixão por todos. Quando você estiver pronta, pode abrir os olhos devagar, vai espreguiçando, se quiser. Movimenta o pescoço, dá uma soltadinha, vira lá para o outro lado. Ai, muito bem. Vira o ombro para trás, quem quiser. Dá uma soltada, inspira, cresce, exala, solta. Inspira, soltou. E aí, meninas, acompanhou como foi? Deu para ouvir tudo? Dormiram? Alguém ficou assim muito ligadona? Teve dificuldade? Me contem. Eu tive dificuldade quando você falou que era para trazer pessoas que não despertassem muitas emoções, porque quando fala a primeira vez, automaticamente vem a pessoa que desperta a emoção mais forte, eu acho, né? Ou do dia a dia ali familiar, sei lá. Aí eu tive que parar um pouco para escolher, Muito bem, mas deu certo depois. muito bem, muito bem.
Achei que foi um momento que eu fiquei na dúvida de quem chamar também, quem escolher. Não quis colocar ninguém de família em nenhum dos três, mas foi o mais difícil assim de pensar. Mas também consegui fazer e deu tudo certo. E o que vocês sentiram? Alguém percebeu algo diferente no corpo, nas sensações em algum momento? Eu me senti assim bem solta, né, bem leve, ao ponto de um dos momentos eu achei que eu até assim fosse adormecer. Um bem-estar, eu senti um bem-estar, assim, de estar realmente envolvida, sabe? Entrando na situação mesmo. Que bom, sim, que bom, muito bom. Também teve um momento, acho que no meio, né, que eu fiquei meio, parecia que eu ia dormir, assim, eu tive que me ligar. Eu senti uma pressão aqui, assim, no topo da cabeça. Então, no topo, tá. Não sei se porque eu estava rígida, mas depois que eu estava concentrada no que você estava falando, eu senti um pouco essa pressão. E eu acho que foi mais fácil fazer o exercício com aquela pessoa que desperta, né, bons sentimentos e tal, que é de fácil convivência. Foi Essa mais fácil ali conectar. é bem mais tranquilo, né? Quando a gente se... Foi bem rápido, bem fácil, não precisou se esforçar muito. Foi diferente, é bem diferente. Essa sensação continua Aqui um pouco. aqui um pouco, tá. E essa sensação veio em que momento? Você lembra? Foi na pessoa de difícil? Foi no início? Quando veio? Foi no meio, eu acho já. Não, acho que já estava terminando a primeira pessoa. Tá. Essas emoções, né? Muitas vezes a gente leva para o corpo o que a gente tem de emoção. Então, e talvez quando a gente começa também a entrar na percepção do corpo, a gente vai observando coisas que a gente não vê no dia a dia. Às vezes já estava ali também aquela pressão, mas o dia a dia ele é tão corrido, o dia a dia é tão agitado, que às vezes a gente nem percebe, né, alguma dor, algum desconforto no corpo. Então esse é um momento, quando eu paro, é um momento disso aparecer e o corpo sinalizar que precisa às vezes cuidar, né? Talvez não, talvez seja algo passageiro, mas talvez precise cuidar disso. Então é importante, né? Por isso que eu te perguntei se vinha de alguma emoção, porque talvez venha também. Então eu posso pensar em alguém e essa sensação muda meu corpo, até me traz alguma dor. Isso é muito comum acontecer. De vir uma dor. Quem é muito sensível, a gente chama um pouco isso de formas pensamento. Não sei se vocês já ouviram esses termos, né? Formas pensamento. Muitas vezes a gente pensa, então eu penso algo ou alguma situação desconfortável, eu carrego no meu corpo. Isso acontece às vezes quando a gente está com uma tensão numa reunião, um chefe estressado e de repente você sai com dor de cabeça. Mas por quê? A sua emoção, ela se traduz dessa forma para o seu corpo. E às vezes a gente cuida, mas às vezes é algo que vai sair, é passageiro mesmo. E o que a gente sabe também no autoconhecimento, né, caminhando essas jornadas, que às vezes a gente também capta do outro. Ih, às vezes você está num lugar e você não entende nada, estava ótima, e de repente você está com dor de cabeça. Às vezes não é seu isso. E a gente tende a pensar assim, nossa, por que eu tô com dor de cabeça? E aí o cérebro já vai procurar alguma coisa em você para significar a sua dor. A gente costuma fazer isso. Mas às vezes não é seu. Então a gente sempre, né, vai ressignificar a dor, aí a gente fala, ai, foi isso que aconteceu, ai, que dor, né? Ai, realmente, é isso mesmo, né? E às vezes não é.
Então desapega. É por isso que a meditação fala assim: olha seus pensamentos e solta eles, observa eles. Você não precisa se identificar. O que é se identificar? De repente, ai, hoje me aconteceu uma coisa desagradável. O que é eu me identificar? É eu, nossa, de novo isso. Nossa, eu tô muito. Nossa, mexeu comigo. Já passou, já foi. Mas aí volta, né? E você pega aquilo pra você e você vai sentir tudo de novo aquilo que você pensou. Então, esse pensamento também de neutralidade, quando a gente fala de neutro, de equanimidade, equânime é você olhar para as coisas sem julgamento, né? Então, equanimidade é você observar e, e soltar, né? Deixar ir. É só um pensamento vindo aqui na minha cabeça, né? É só um pensamento e nada mais. Ele vai embora. Assim como ele veio, ele vai, né? Aquelas coisas meio medo de avião, né? Você entra no avião e você fala, e se esse avião cair? Se você se identificar nesse medo de avião, você vai ficar todo tenso, todo travado. Mas se você vai passar às vezes pela cabeça, de quem não passa, né? A cabeça de, poxa, esse avião pode cair. Ah, tá bom, bobagem, tá tudo certo, tô aqui, tô bem, né? Então eu acho que a gente, às vezes, tem um foco, falei na aula retrasada também do focus mórbido, né? A gente olha, às vezes, mais os probleminhas. E não tô falando do teu caso aqui, tá, Gi? Não é isso. É que eu acabei emendando o assunto. Às vezes a gente tende a olhar o negativo e olha menos o positivo. Então, esse significar uma dor, às vezes faz parte disso que é uma questão humana mesmo. Por que vocês acham que a gente traz essa meditação, assim? Qual é o sentido disso? Da compaixão. É para aprender a se conectar com o outro, consigo mesmo com o outro. Sim. É, quando você estava falando lá no início da compaixão, do lugar da compaixão, me veio o negócio da empatia também. Sim. Eu ia falar isso, Empatia, né? Eu fiz uma comparação, assim. de se colocar no lugar do outro, né? Que é a empatia, de você ir sem julgamento, de realmente você saber que é uma pessoa tanto quanto você, cheia de problemas, tristeza, trauma e tudo mais. Quando a gente coloca todo mundo como um ser humano e todo mundo está procurando fazer o seu melhor, mesmo que essa pessoa, o melhor dela não seja o melhor para você, ou te abale de alguma maneira. Mas quando a gente se coloca que nós somos todos seres humanos e com essa tendência de irmos em direção a tudo que é bom, a tudo que é agradável, né? O ser humano ele quer fazer esse caminho e ele quer ir contra tudo que traz desconforto, tudo que é desprazeroso para ele. E a gente está sempre transitando nesses opostos, né? Então, na nossa vida, a gente encontra esses lados. Então, quando eu perguntei para vocês, percebe algo que incomoda? Tem, não tem? Na hora que a gente está meditando? Tem. Mas percebe algo que é confortável? Também tem? Também tem. Tem um confortinho, né? Então, é a gente começar também a levar essa mensagem para o cérebro. Então, eu respiro no desconforto. Eu começo a parar de fugir, a sair das situações de fuga, que é o que a gente falou no início. Então, o ser humano tem esse mecanismo de ir a favor do que é prazer e ir contra e fugir do desprazer, da dor. Só que essas condições fazem parte do ser humano. O nascer, o morrer, sentir dor, sentir tristeza. E quando a gente começa a permitir-se sentir isso, reconhecer isso, estou triste, eu respiro e tá tudo bem. Você vai mandando mensagens para o seu cérebro que tudo bem você também passar por desconforto.
Você não vai entrar num sistema de fuga de si. E de fugir dessa situação e de procurar outra coisa. O que, que é o procurar outra coisa? Eu vou comer um doce, né? Quem nunca? Eu mesma. Então a gente está sempre buscando, é por isso que a gente vai entrando nos distúrbios. Aí eu vou falando distúrbios porque a gente está rodeado disso, e quem não tem, não é mesmo, né? Sensações de ansiedade, né? Todos nós sentimos. Você vai fazer uma apresentação super importante no dia seguinte, né? Mas ela medita, ela é professora de yoga. Eu vou sentir ansiedade, a ansiedade faz parte, mas não é o que eu sinto, é como eu lido com o que eu sinto. Como eu lido com o que eu sinto. Então eu posso respirar, eu posso dizer para mim mesma que tá tudo bem mesmo e que essa situação vai passar, que vai ficar tudo bem. Então a meditação, ela leva a gente para esse caminho. Eu não vou deixar de sentir, né? Eu não vou levitar aqui, né? Esse é o clichê, né? Eu gostaria, mas eu não vou levitar aqui. Isso que eu ia falar, bem que a gente gostaria, né? Mas eu vou passar a, a sentir e a reconhecer o que sou. Dor e sofrimento. Dor e alegria, né? Dor, conforto, tristeza, alegria, amor, paz, agitação. Mas aí agora eu já sei nomear, eu não vou pirar, né, meu cabeção, a não ser que eu entre num lugar, se eu tô um mês me sentindo com ansiedade, é lógico que eu vou buscar a minha ajuda. Mas até isso eu preciso me conectar comigo para buscar ajuda, né? Porque às vezes a gente vai deixando, né, a falta de conexão de nós mesmos nos faz chegar nos extremos, nas crises, né? Porque a gente não percebe a nós mesmos. A gente vai deixando chegar nesse lugar. Os sinais aparecem. Poxa, não tô legal hoje também não, hoje também de repente, pum, crise. Aí você tem que resolver um pipinaço, né? Aí Que você perdeu o eu. controle. Exatamente. E eu vou dar outro exemplo que uma vez uma professora me disse, né? Por que eu vou esperar adoecer para poder tomar a sopa da minha mãe? Não faz sentido o que eu estou dizendo para você? Se eu não reconheço a minha necessidade de estar com a minha mãe ou com a minha família, às vezes o corpo vai e manifesta uma doença para te levar nesse lugar, mas eu preciso chegar nesse lugar para buscar um apoio, um acolhimento. No limite, né? Chegar no limite para que você perceba que você precisa disso, né? É o autoconhecimento total, né? De tentar se realmente se conhecer, saber o seu limite, se controlar. Exato. Faço isso comigo às vezes. Facinho, né? Vamos só Fácil. mais um pouquinho que eu aguento, só mais um pouquinho que eu aguento. Quer Vamos ver o que ser acontece. super mulher, né? Aí Mulher daqui a Maravilha. pouco dá aquele BO. Aí uma vez me falaram, não, não, isso é autossabotagem. Eu fiquei pensando nisso, cara, eu acho que é mesmo. Muito ruim, fiquei até bem recente, assim, fiquei refletindo muito sobre isso nos últimos dias. Uhum. Tanto que você lembrou, né, Gi? Tanto que veio à tona aqui para você Tá hoje. bem vivo esse negócio aqui. Tô Uhum. meditando nessa tal de autossabotagem. É uma autossabotagem você adoecer e para ter um apoio, né? Às vezes a dor aparecer para você poder ser cuidado, né? Então, por que eu não me cuido? Por que eu não Porque deixa, né, chegar nesse ponto. por que eu É. deixo? Por que eu permito? Então, Hum. é estabelecer, começar com passos pequenos, né? Nesse caminho de conexão interior. Então, o que a gente está falando da meditação vai além.
é uma conexão, né? Se a gente pudesse falar, o que que... Vamos fazer uma aula sobre conexão conosco? Acho que esse é o nome mais adequado, né? Bom, eu acho que a gente chega então ao fim dos nossos encontros. Alguma pergunta, algum comentário aqui, algo que vocês queiram trazer? Só que pena, né, que acabou. É, Que pena, foi muito bom. Acabou com gosto de quero mais. Que é, bom, que acho. bom. Ai, que bom. Para mim foi muito bom também estar aqui com vocês. Também é um bom aprendizado e para a gente também. Uma vez a minha terapeuta me disse isso, né? O professor, às vezes, é aquele que mais precisa ouvir, sabe? Porque ele tem que repetir muitas vezes, tem que Fico aprender, ouvindo né? dele mesmo. Ele vai ouvindo dele mesmo. É muito bom isso, né? É muito bom estar falando sobre esse assunto, né? É uma área que eu gosto muito de trazer. E se eu puder evitar mais um burnout no mundo, assim, eu evito, porque mais uma crise, né? Porque são dores, né, que a gente vai trazendo na vida da gente. E eu acho que é por essa falta de consciência, né, que a gente não aprendeu, né? Não ensinaram a gente sobre isso. E tudo bem, né? Acho que o mundo está se redesenhando aí, novos ensinamentos, tem muita coisa aí nessa nova era de Aquários, para ser trabalhada. E eu tenho certeza que vocês, né, são esse caminho, né? São essa lampadinha que a gente acende, né? Me veio na cabeça, vou falar rapidinho, Fala eu assim. acho que foi, sem eu ter a noção, aconteceu isso comigo um pouco antes da pandemia. Eu vivia nessa loucura de talvez entrando quase numa crise de burnout, e eu achava que era tudo bem, que era o normal. E aí eu tive o baque e eu não queria estar mais onde eu estava. Eu sabia que eu trabalhava demais, eu não estava feliz, mas eu não queria pedir a conta. E eu falei, só que eu era boa no que eu fazia, eu achava, né? E eu falei assim, se quiser eles me mandam embora. Até que me mandaram, e eu nunca tinha sido demitida na vida. Aí eu tive um choque. E agora? Mas como eles me mandaram embora? Eu não pedi a conta, mas eu não Quem queria eles pedir. pensam que são? Mas eu não queria pedir e fiquei muito brava por ter sido desligado. E eu vi que, assim, foi a melhor coisa que aconteceu. E eu estava no meu limite e precisou chegar nesse ponto, porque eu não ia dar o braço a torcer, eu não ia sair, eu não ia cuidar de mim, da minha qualidade de vida, se eles não me desligassem. E hoje assim, claro, eu estou muito pequena, mas assim, pensando diferente, trabalhando diferente, pensando na qualidade. Não sou mais aquela louca que eu era antes. Melhorei um pouquinho. Ai, sim, mas não muito, porque a tua fala trouxe esse aprendizado para você, você já não é mais a mesma. Não, E a gente vai vigiando os nossos hábitos, porque comportamentos são coisas que a gente vai trazendo ao longo da vida. Mas a partir do momento que a gente toma uma consciência e a gente traz, né, traduz do pensamento para as ações. Então é isso que você está dizendo. Já hoje eu já faço diferente. Então o sim, recomeçar é isso. E a gente está recomeçando todos os dias, né? E é, o nosso corpo todo é assim, né? As nossas células, sei lá, são trilhões de células se renovando todos os dias. Então é como se fosse um novo ser mesmo, todos os dias, fazendo diferente, aprendendo algo novo, né? E eu acho que é esse orgulho mesmo que a gente tem que trazer, né? Esse honrar a nós mesmos nessa jornada de aprendizado. Foi dessa maneira no extremo, mas foi o que você pôde e o seu melhor naquele momento. isso. Isso E é mesmo. isso, e é isso, né? E é aceitar isso. Só Bom, para contribuir mesmo, que eu lembrei de chegar no limite da doença, não foi da doença, mas foi quase, foi assim, o limite do quase estresse. beirou, né? Eu passei por uma situação bem parecida em julho do ano passado. Cheguei a ter que passar por consulta, o médico me deu remédio, era burnout também. Eu não tomei de teimosa.
Mas eu tive o mesmo pensamento que você, eu não vou pedir demissão, eles que me demitem. E aconteceu, meu Deus. Mas depois deu aquela tremedeira, aquele nervoso, mas depois deu alívio, né? Sim. É que você não quer muito aceitar que as pessoas façam com você, né? Assim, você não quer mais, É, mas você quer estar no exato. controle muitas vezes, É, não é? exatamente. Exato, exato. E é um alerta para todos nós, né? A gente tem caminhado como humanidade, a gente tem caminhado para ter muitas coisas boas, tecnológicas, né? Grandes facilidades, grandes evoluções. Mas a gente tem caminhado para algumas pioras, né? Então, as doenças mentais, elas são as doenças desse século. Então, acho que a primeira coisa é a gente tirar os tabus, né? Disso, dos preconceitos que a gente falava, a gente nem falava sobre isso, né? Há anos atrás, né? Tirar os tabus de que qualquer pessoa pode entrar num lugar, né? Nesse lugar. E tem sido corriqueiro, porque as taxas têm aumentado, né? Isso é estatístico. E a gente está lidando com pessoas ansiosas. Então eu não estou ansioso, mas o outro está. E se eu não tomar cuidado, essa pessoa pode me influenciar nesse estilo, né? Nesse jeito de ver a vida. E então a gente precisa estar firmados mesmo, sabe? Ancorados. Fica aqui o meu o meu pedido mesmo, não é um alerta, né? Que eu acho que essa palavra não cabe, né? Mas é o pedido da gente continuar se trabalhando e de alguma maneira, né? Enfim, a gente sustentar esse aprendizado ao longo do tempo para que a gente fique menos vulnerável. Então, quanto mais a gente amplia essa nossa consciência sobre nós, a gente fica menos vulnerável a essas variações, oscilações, tanto da vida como dos outros, do trabalho. O período pandêmico mostrou isso. Muitas pessoas foram para as ansiedades generalizadas, para os caos, para os burnouts. Mas tudo isso já existia, mas começou a ser mais visto, né? Começou a ser mais nomeado. Então, é para a gente se firmar mesmo, sabe? Isso é meu, isso é do outro, isso é comportamento do outro, o quanto que isso me afeta, o quanto que eu me amo o suficiente para estabelecer esse lugar de autocuidado comigo, estabelecer os meus limites, né? Porque a vida é nossa, né? Nós somos responsáveis por essa vida. E às vezes a gente, por falta de consciência, vai entregando, né? Nas mãos, né? Dos outros para irem fazendo o que eles querem, né? Com a gente, né? E a gente vira marionete se não tomar Marionete, cuidado. se não tomar É. cuidado. Então, que a gente fique centrado. Então, esse é o meu pedido para vocês, de alguma maneira, tentarem trazer esses ensinamentos para a vida de vocês, né? Continuarem explorando. Vou aproveitar aqui, vou divulgar as minhas jornadas, tá? A gente vai ter no dia 22/7 uma jornada que eu tô chamando de descanso profundo. Uma jornada que vai ter técnicas respiratórias, é presencial agora. Técnica respiratória, sound healing. A gente vai ter yoga nidra, que é uma técnica meditativa deitado, que trabalha as aversões. O que é as aversões? O ser humano, né, aquela reação quando a gente sofre, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo brusco, mas passa por uma situação difícil, dá resistência na gente, né? Eu resisto, né? Então a gente vai trabalhar as aversões. Esse é um dos propósitos da Yoga Nidra e relaxamentos profundos. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada lá no meu Insta. Eu também vou deixar o meu site aqui para vocês no final. A gente vai ter alguns encontros presenciais. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu vou estar lá. A gente vai fazer de sábado essas jornadas. A Gi já foi, né, Gi? Você já teve. Aí eu vou ir.
Eu olhei lá no site, não vou conseguir em todas, mas eu já estava esquematizando os que eu vou conseguir. E Depois, alunos meus, então, ou de algum curso, eu vou dar 10% de desconto, que eu não coloquei lá, que eu esqueci, mas eu vou marcar aqui, eu vou dar um descontinho para vocês, tá bom? Ah, que legal, vou dar uma olhada, vou olhar. Ver se Gente, foi um consegue. prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada também a quem não está aqui, mas que assistiu às aulas, a Fran, a Sandra, a Ju, que não pôde vir hoje. Então vamos unir as palmas das mãos em frente ao peito. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundo. Que esses ensinamentos possam atingir o nosso coração profundamente. Essas sementes plantadas, elas possam brotar e frutificar no nosso interior, dar frutos, frutos positivos para nós mesmas e para quem está ao nosso redor. Que possamos viver uma vida com mais plenitude, possamos trazer mais consciência de quem somos, a nossa verdadeira natureza, de ser quem nós realmente somos. Possamos nos apropriar de nós mesmas e sermos menos joguetes na vida ou nas mãos dos outros. Que nós possamos ser felizes, que nós possamos ter uma vida boa e plena. Namastê. Namastê. Um beijo Obrigada. e até a obrigada. próxima, Beijo, meninas. gente. Bom trabalho. Bom Tchau, beijo. prazer. Descanso para vocês. Tchau, tchau. Para nós, tchau. Tchau.